Então, seria isso, que 2 graus de liberdade, seria uma partícula com 2 graus de liberdade. Então, ela teria o que a gente pode estar querendo descrever na verdade. O que está acontecendo ali, né? Então, esse termo de aceleração derivado da segunda da aceleração, ou no lagrangiano, esse termo de aceleração ao quadrado, ele modifica completamente o problema. Está me dando uma outra física, que agora eu tenho uma coordenada para descrever 2 graus de liberdade. E é isso que pode estar dando problema, quando esse psi não é zero, que a gente viu aqui, que pode estar dando esses módulos, né, atenuados aí, né, vai estar dando esses, que a gente chama de, módulos evanescentes. Né? Agora, se o psi é igual a zero, a gente está dando uma situação. Se o psi é igual a zero, a gente tem o I positivo, essa relação aqui define para nós uma coisa bem interessante. Se o psi é igual a zero e o I positivo, isso é uma onda. Estou relacionando a frequência com um vetor de onda ou com um comprimento de onda. Se a gente vai fazer o princípio da correspondência, onda-partícula, a gente sabe que na correspondência onda-partícula, isso aqui vira energia. E o vetor de onda vira o momento. Então, essa relação aqui daria para nós h cortado ao quadrado. Multiplicando essa equação toda por h cortado ao quadrado, eu tenho E2 igual a P2, P ao quadrado, C2, mais h cortado, C ao quadrado, Mi. Então, eu tenho uma coisa bem parecida com uma partícula relativística com massa de repouso não zero. Eu posso identificar isso aqui como sendo m ao quadrado C4. Então, eu posso ver que eu pegaria essa h cortado, C ao quadrado vezes Mi, seria o m ao quadrado C4. Então, esse Mi, ele seria, vamos dizer assim, MC2 ao quadrado sobre h cortado C2. Posso pegar aqui, vamos dizer assim, ficar C4, posso ficar agora MC2. Vai ficar MC2 sobre h cortado. Então, a gente pode ver que esse parâmetro Mi, ele estaria ligado, né, à massa, esse módulo, essa onda aqui, na visão corpuscular, estaria descrevendo uma partícula com massa. Com a massa M, né, esse parâmetro Mi está ligado à massa de repouso da partícula dessa forma. Se eu fizer um momento igual a zero, eu vou para o referencial de repouso da partícula e a energia está toda sob a forma de massa de repouso. Então, essa situação de psi igual a zero, fica claro que a gente tem uma partícula relativística massiva, descrevendo, que está associada a esse campo aí. Né? Agora, se o psi é diferente de zero, eu tenho mais soluções. Né? Então, se o psi é diferente de zero, eu tenho mais soluções para ômega, que eu tenho uma equação quadrática em ômega. Então, eu tenho ômega 2, então eu vou ter uma partícula, uma raiz nós vimos é positiva, mas a outra raiz pode ser negativa. Então, ômega 2 pode ser negativo. Então, E2 pode ser negativo. Uma energia ao quadrado negativa significa, no referencial de repouso, uma massa ao quadrado negativa. Ou seja, é como se fosse um tacto, a massa é puramente imaginária. A gente teria, então, nesse sistema, quer dizer, o psi diferente de zero, na visão corpuscular, ele pode estar descrevendo táquions que esse campo tem, quer dizer, modos de propagação superiores à velocidade da luz. Isso aí, ali seria uma questão, não seria muito interessante essa situação. A gente tem que controlar esse parâmetro psi para que esse táquion não apareça. Só estou chamando a atenção que eu não queria fazer nada disso, quero fazer uma outra coisa, mas é só para poder vocês entenderem o que essa equação, então, pode estar representando para nós. Deixa eu voltar aqui a nossa equação, deixa eu voltar o que a gente quer fazer. Então, a nossa equação está com essa carinha. Lambertiano de φ, mais psi da Lambertiano ao quadrado de φ, mais mi φ igual a zero. Então tá aqui, agora eu vou pegar a equação e não mostrar. Vamos escrever essa equação agora, separando a parte temporal da parte espacial. Então a gente já tinha visto, vai ficar 1 sobre c ao quadrado, derivado temporal ao quadrado de φ, menos Laplaciano de φ, mais psi sobre c à quarta, derivada temporal quarta,
menos 2si sobre c ao quadrado, derivada temporal quadrática, laplaciano de φ. Depois eu tenho mais laplaciano, mas aí tem um si, né? Acho que si. Laplaciano de φ. Mais mi. Φ igual a ρ. Então essa é a nossa equação de campo aberta, né? Vamos fazer a seguinte coisa, só para a gente ter uma ideia. Vamos multiplicar essa equação pela derivada temporal do campo. Vamos pegar toda essa equação, vamos multiplicar só pela derivada temporal do campo. Só para a gente ter uma ideia do que isso vai dar para nós. Com a interpretação física que vai sair, vamos entender depois por quê. Vamos pegar essa equação e multiplicar pela sua derivada temporal. Então vamos lá. Então esse termo aqui, ele vai ter 1 sobre c ao quadrado, d2 dt2 de φ vezes φ ponto. Então eu posso escrever esse termo da seguinte maneira. Derivada, então, esse termo então, só para você ter ideia, está tudo multiplicado por φ ponto, tá? Então, essa equação toda aqui, aqui também tem então vou botar aqui, isso aqui é igual a ρ, igual a ρ. Agora eu vou pegar toda essa equação, vou multiplicar pela derivada temporal de φ. E aí esse termo aqui é d2 dt2 de φ vezes a derivada temporal de φ. Eu vou poder escrever esse termo da seguinte maneira. ddt de 1 sobre c ao quadrado, derivada de φ vezes φ ponto. Menos, então esse termo aqui ficou 1 sobre c ao quadrado, quer dizer, essa derivada aqui vai bater aqui, vai produzir d2 dt2, né? De φ ponto, vai estar para produzir isso aqui, estou multiplicando por φ ponto. Vamos multiplicar por φ, que aí a gente vai produzir aqui esse termo aqui, e o outro termo que a gente vai produzir é 1 sobre c ao quadrado, d2 dt2 de φ vezes φ ponto. Está lá. Então eu vou subtrair agora a derivada temporal desse cara aqui. Menos 1 sobre c ao quadrado, eu quero gerar esse termo aqui. Então eu tenho aqui, d2 dt2 de φ vezes φ ponto. Vamos colocar aqui uma derivada completa aqui. Vamos botar assim que vai ficar ddt de φ vezes φ ponto. Então esse termo que vai produzir essa derivada aqui vezes esse, que é esse termo que está aqui, menos ddt de φ vezes φ dois pontos. Vamos colocar assim. Então, vou colocar desse modo aqui. Vamos botar essa derivada aqui, ó. Então esse termo que está aqui, somente esse termo, ele é isso que está aqui, que vai produzir justamente a derivada segunda temporal de φ vezes φ ponto, que é o que está lá. Então esse termo que está aqui é o que está aparecendo para nós. Mas agora eu tenho que tirar o termo espúrio que vai aparecer, que é menos 1 sobre c ao quadrado, ddt de φ, ddt de φ ponto. Assim, φ dois pontos. Então o que eu estou dizendo é isso. Esse termo aqui, que está dizendo é isso aqui. 1 sobre c ao quadrado, φ dois pontos, vezes φ ponto. É isso que está aqui. Esse primeiro termo aqui gera φ dois pontos vezes φ ponto, que é o que nós temos. E esse segundo termo aqui desconta o termo espúrio que vai aparecer aqui, que é a derivada φ dois pontos. φ dois pontos. Muito bem. Agora, observem que esse termo aqui está dentro de uma derivada temporal. Esse termo aqui, o que ele é, na verdade? Esse termo que está aqui, φ dois pontos, é a derivada temporal da derivada temporal de φ. Então, isso aqui nada mais é do que a derivada temporal da derivada temporal de φ ao quadrado. Esse termo aqui eu posso escrever como sendo derivada temporal de menos 1 sobre 2c ao quadrado, φ ponto ao quadrado. Se eu derivar esse termo, ele vai produzir menos 2 sobre C2, sobre 2C2, menos 1 sobre C2, φ ponto vezes φ dois pontos. Então esse termo também eu posso escrever aqui dentro. Então ele vai ficar 1 sobre C ao quadrado, ddt de φ ponto, esse aqui ficou aqui, menos 1 sobre 2C ao quadrado, φ ponto ao quadrado. Isso aqui também é φ ponto ao quadrado, o ddt de φ ponto.
Então, esse termo aqui é 1 sobre c ao quadrado, φ ponto ao quadrado. E esse termo aqui ficou DDT de menos 1 sobre 2c ao quadrado, φ ponto ao quadrado. Então, é esse cara menos 1/2 desse. Vai dar simplesmente 1/2 positivo aqui. Então, eu posso tirar isso aqui. Então, tá lá. Então, a gente escreveu, né? Então, esse termo aqui é simples, né? Derivada temporal segunda de φ vezes φ ponto é 1 sobre 2c2. Tá legal. Então, isso aqui a gente já está vendo. É um termo de velocidade. É um meio de φ ponto ao quadrado. É um meio de V2, como se a massa fosse 1. É um termo que está fazendo o papel da velocidade do campo. Muito bem, esse termo aqui está pronto. Agora vamos olhar esse termo aqui. Menos, vamos trabalhar esse termo aqui. Vamos trabalhar separado aqui. Menos Laplaciano de φ. Estou tentando construir uma energia. Oi? Estou tentando construir uma Estou energia. tentando construir uma energia. Já estou vendo que ali tem uma energia cinética. Agora vamos ver esse termo aqui. Esse termo aqui é menos divergência do gradiente de φ vezes φ ponto. Então a gente pode escrever esse termo da seguinte maneira: menos gradiente de dφ vezes φ ponto mais dφ vezes di φ ponto. Concorda comigo? Eu tenho aqui, ó, esse termo aqui, se eu tirar a derivada desse produto aqui, eu vou ter a derivada desse cara vezes esse, que é o que está aqui. E aí vou ganhar um termo novo, que vai ser menos derivada desse vezes a derivada desse, que eu desconto aqui. Então isso é uma igualdade. Então esse termo aqui, eu consigo colocar sob a forma de uma quadra de divergência. Então esse termo que vai dar para nós aqui, menos di do dφ φ ponto. Tá aqui, né? E esse termo que está aqui, ele está, ó, di do φ, aí aqui eu tenho a derivada temporal do di do φ. Então, na verdade, esse termo aqui está me dando a derivada temporal de dφ, no fator meio. Se eu tirar a derivada temporal disso aqui, vai ficar a derivada desse vezes esse, a derivada temporal de dφ vezes dφ. Mais um meio de dφ derivada temporal de dφ. Então esse termo aqui aparece duas vezes quando eu tirar essa derivada. Então esse meio aqui compensa o 2 e me dá esse termo que está aqui. Agora, para ver isso aqui, eu só troquei a ordem, que isso aqui é a derivada espacial da derivada temporal de φ. Então eu fiz o seguinte, botei essa derivada temporal na frente e a derivada espacial depois. Então isso aqui está me dizendo que isso aqui é a derivada temporal desse produto, esse quadrado. Então, isso aqui ficou para nós, vou produzir esse termo aqui, e aí aqui produzimos aqui DDT, não é isso? Foi DDT? Então esse termo vai entrar no DDT. Então vamos jogar, deixa eu apagar isso aqui. Esse termo vai entrar na derivada temporal. E tem um sobre depois alguma coisa não, né? Então aquele menos aqui está esse menos, então vai aparecer DDT de 1 meio de dφ dφ. dφ é gradiente de φ ao quadrado. Então vai aparecer aqui mais 1 meio do gradiente de φ escalar gradiente de φ. Que é o que o Henrique estava falando. Aqui aparece uma energia cinética ao quadrado. E aqui aparece uma espécie de uma energia ao quadrado, só que não está medindo a derivada temporal. Está medindo a derivada espacial do campo. É o que a gente chama de energia do gradiente. O gradiente do campo, ele está medindo a variação do campo no espaço. Então é uma forma de energia também. Tem a energia cinética, que é a medida do campo no tempo, a oscilação do campo no tempo. E a energia de gradiente, que mede a variação do campo espacial. Então, esse termo aqui, a gente colocou, e aí apareceu um termo novo aqui, que vai ser aqui, vamos colocar assim, mais, vou botar o sinal mais, vou botar o sinal menos lá dentro. Esse termo que está aqui, ó, ele é a divergência do gradiente de φ vezes φ ponto. Então, aqui está aparecendo menos gradiente de, vou botar menos φ ponto, derivada temporal do campo, gradiente de φ. Então, esse termo aqui nós demos conta. Esse termo aqui e esse termo aqui, eles estão formando, para nós, alguma coisa que está começando a ganhar a forma de uma equação de continuidade. Vamos trabalhar esse termo de derivada quártica. Então, esse termo aqui é a derivada quártica
não é isso? De φ vezes φ ponto. Temos φ sobre C4, né? Φ sobre C². Derivada quartica de φ. Então vamos pensar, vamos distribuir essa derivada. Eu posso escrever esse termo aqui da seguinte maneira. Φ sobre C². Derivada temporal. A derivada terceira do campo. Vezes φ ponto. Menos φ sobre C4. A derivada terceira do campo. Vezes a derivada segunda do campo. Estou só escrevendo aquele termo dessa forma. Então, esse termo aqui, eu já consegui colocar na parte da derivada temporal. Eu posso acrescentar um termo, vou botando eles aqui agora. Mais, esse não mais, né? Mais que φ sobre C4. Derivada terceira do campo, né? Porque derivada primeira, né? Já fechou aqui com esse. Agora, esse termo aqui, observem bem, ó. Esse termo aqui é como se fosse a derivada temporal da derivada segunda do campo, vezes a derivada segunda do campo. Então, eu estou pegando uma função e multiplicando pela sua derivada temporal. Uma função, que é esse objeto todo aqui, vezes a sua derivada temporal, é a derivada temporal da função ao quadrado. Eu poderia escrever esse termo que está aqui como sendo ddt de menos φ sobre 2c², derivada segunda de φ ao quadrado. Não pega certinho? Porque eu vou derivar isso aqui, vou produzir um fator 2. Então vai ficar menos que φ sobre C4. φ dois pontos vezes a derivada de φ dois pontos. Então esse termo também é uma derivada. Então ele é menos que φ sobre 2c². Φ dois pontos ao quadrado. Ó, é como se fosse a energia cinética associada à aceleração. Esse termo aqui está medindo a velocidade do campo ao quadrado. E esse termo aqui está medindo a aceleração do campo ao quadrado. Agora, observa que ele traz esse sinal menos para a energia. Imagina se o campo está livre. A gente se espera de uma partícula livre, que ela tem energia positiva, a não ser que seja o Fermi de Dirac. Então, né, a gente tem as soluções de energia negativa. Esse aqui é um problema clássico. Então, agora, se o Xi for negativo, isso pode ser bom. E se o Xi for negativo, esse termo aqui fica positivo. Porém, esse termo aqui tem um sinal indefinido. Ele está multiplicando uma derivada primeira por uma derivada terceira. Então, quer dizer, dependendo da configuração, da dependência de φ no tempo, esse termo pode ser, independentemente do que ser positivo ou não, esse termo pode dar uma contribuição negativa, porque a derivada primeira de um campo vezes a derivada terceira de um campo não tem nenhuma garantia de positividade. Então, vamos depois levar isso mais à frente. Então, vamos ficar trabalhando termo a termo. Então, cada termo desse está entrando ou na derivada temporal. Então, esse termo aqui ele não deu nenhuma contribuição para essa parte aqui. Esse termo aqui está pronto. Agora, esse termo aqui é misto. Então, vamos pegar esse termo aqui, menos 2φ sobre c ao quadrado. Então, aqui vamos ter derivada temporal. Aqui, derivada temporal segunda, no Laplaciano de φ, vezes φ ponto. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Vamos pegar esse termo aqui, fazer o seguinte, menos 2φ sobre c ao quadrado. Vamos botar esse Laplaciano na frente. Então, isso aqui é di de φ dois pontos, vezes φ. Vamos escrever esse termo como a gente tem feito. Vamos botar esse termo assim, menos 2, vamos ver, o termo vai ficar assim, ó, derivada espacial de menos 2φ sobre C2, derivada de φ, vezes φ ponto. Esse termo aqui vai produzir esse aqui menos esse. Depois eu vou jogar para cá, mais 2φ c ao quadrado, que é
aqui eu tenho DDT. DDT, então vamos explicitar aqui. Vou botar assim, DDT. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma função vezes a sua derivada temporal. Eu estou pegando essa função e estou multiplicando ela pela derivada temporal dela mesma. Então é claro que isso é uma derivada temporal dessa função ao quadrado. Isso aqui deve ser DDT de 2π sobre c ao quadrado, gradiente de φ ponto escalar. Gradiente de φ ponto. Vamos ver se é isso mesmo, né? Se derivando esse primeiro termo aqui, a gente vai produzir derivada segunda de φ, que é o que está aqui, vezes dφ, vezes dφ ponto. E multiplicando isso vai dar a mesma coisa. Então, esse fator, então aqui é um fator múltiplo. Então, se eu colocar si sobre, então, a derivada temporal desse objeto é exatamente esse que está aqui. Então, esse termo vai para a derivada temporal também. Si sobre 2c ao quadrado. Já está aparecendo com esse termo aqui. Então, é como se o φ ponto, aqui está aparecendo, ó, φ ponto, derivada do φ ao quadrado, a derivada temporal do φ ao quadrado. Aqui está aparecendo a derivada temporal do φ ponto ao quadrado. Aqui está aparecendo o gradiente do φ. E aqui está aparecendo o gradiente do φ ponto. Então, é como se, devido a essa derivada quártica, é como se eu tivesse dois campos em jogo, o campo φ e o campo φ ponto. Tudo que está acontecendo para φ aqui, né, esse termo aqui é derivada temporal de φ ao quadrado. Esse termo aqui é derivada temporal de φ ponto ao quadrado. Esse termo aqui mede o gradiente de φ. Esse termo aqui está medindo o gradiente de φ ponto. Agora, é claro que a gente tem esse termo misto aqui, né, que está envolvendo φ ponto e aqui a derivada temporal do φ dos pontos, né? Uma derivada segunda, vamos colocar essa derivada terceira, essa derivada. O que significa esse termo aqui? Bom, então a gente fez esse termo aqui agora. Vamos fazer. Esse termo aqui é fácil, porque ele é mi, φ ponto. Então ele é a derivada temporal de φ ao quadrado. Então esse termo aqui, ó, com esse aqui, a gente já pode incluir aqui na derivada temporal também. Ele é mais o meio, ele é mais mi sobre 2φ ao quadrado. Se eu derivar ele em relação ao tempo, ele vai produzir mi, φ ponto. Ó. Mi, φ ponto. Então esse termo já está pronto também. Vai ficar faltando para nós só o termo do Laplaciano, ao quadrado. Então esse termo não tem derivada temporal. Então, o único jeito é ele entrar na parte do gradiente. Então esse termo é assim, ó. Derivada I, é o gradiente. Derivada J, derivada J. Então fica um Laplaciano, isso aqui é o outro Laplaciano, de φ. E tudo isso vezes φ ponto. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos fazer assim. Então isso aqui é DI de DI, DJ φ vezes φ ponto menos DI DJ φ vezes DI de φ ponto. Tem que ser aqui, né? Tem que ser, né? Vocês concordam aí, né? Porque tem essa derivada aqui, ela entra aqui, fica vezes isso, aí eu tiro esse termo aqui. Muito bem. Então esse termo aí, ele está dando para nós, ele já está entrando ali na parte da isso aqui. Na verdade, esse termo aqui, o que ele é? Ele é xi, gradiente, ou divergente, perdão, do Laplaciano de φ, do Laplaciano do gradiente de φ. Tudo isso vezes φ ponto. Então isso aqui é o divergente de φ ponto vezes o gradiente do Laplaciano de φ. Esse termo está aqui. Vamos colocar isso aqui. Temos que trabalhar isso. O que a gente pode fazer com esse termo aqui que sobrou? Agora vamos fazer. Esse aqui já está feito.
Então vamos ver esse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vamos trazer esse DI para cá. Vai ficar menos, vou botar só DI de menos que si, DJ, φ, vezes φ ponto. Esse DI φ ponto. Menos, vai ficar mais, si. Essa derivada aqui, esse termo que eu reproduzo, mais que si, DJ, φ vezes DI de φ ponto. Certo? Porque essa derivada aqui, eu deixei aqui fora, então o primeiro termo me reproduz esse termo, que é o que eu preciso. Mas aí aparece esse termo com essa derivada aqui, que eu desconto aqui. Então tá legal. Então, esse termo aqui também caiu na derivada. Então, esse aí é menos si, isso aqui é divergência de menos que si, laplaciano de φ, gradiente de φ ponto. Menos que si, laplaciano de φ. Tudo isso aqui dentro, tá, gente? Laplaciano de φ. Tudo isso por conta daquele da Lebert ao Isso. Muita confusão. Tão simples, né? Só um quadradinho, um quadrado. Menos que si, laplaciano de φ, gradiente de φ ponto. Tem uma coisa parecida que eu acho que aparece em teoria de elasticidade, não aparece, não? Pode ser, cara. Eu acho que tem. Aquele livro do Landau, teoria da Sei, elasticidade. Tem alguns termos com derivada superior, né? Derivada superior. Pode ser. Eu tenho um trabalho aí sobre, eu tenho uma tese de doutorado aí sobre elasticidade lá da Copa. Eu vou dar uma olhadinha. Pode ser que eu vou trazer. No livro do Landau, acho que tem uma coisa dessa. Eu sei que essa teoria da elasticidade é um problema, sim. É um problema que você tem derivadas espaciais mais altas. Vou pegar. Φ ponto, então esse termo aqui é isso aqui, né? Esse termo aqui é esse. Menos que si, laplaciano de φ, gradiente de φ ponto. Agora sobrou esse termo aqui. Mas esse termo aqui, olha, tem uma derivada temporal aqui, ó. Agora, o que é isso aqui? Isso aqui não é laplaciano de φ? E isso aqui não é laplaciano de φ? Então, isso aqui é como se eu tivesse essa função, laplaciano de φ, vezes a derivada temporal do laplaciano de φ. Então, isso é a derivada de alguma coisa ao quadrado. Eu posso escrever esse termo como sendo ddt de si sobre 2, laplaciano de φ, vezes laplaciano de φ. Se eu derivar essa equação em relação ao tempo, eu ganho justamente isso. O fator 2 se cancela, os dois termos não iguais se somam, dá o fator 2. Então, esse termo aqui também cai aqui dentro. Então, eu posso escrever esse termo aqui como sendo mais si sobre 2, laplaciano de φ ao quadrado. Isso igual a menos ρ φ ponto. Então, vou colocar isso aqui. Vamos tentar agora interpretar. Quer dizer, é uma equação de continuidade com um termo dissipativo. Se não houvesse a fonte externa, isso daria exatamente ddt. Então, o que é o seguinte, ddt de alguma grandeza aqui U, mais a divergência de uma grandeza aqui J, igual a menos ou mais, menos ρ, igual a ρ de ponto, né? Igual a ρ vezes φ ponto. Então, se não tiver fonte externa, a gente ganha uma equação de continuidade. Se tiver fonte externa, essa fonte está alterando a energia do sistema. Ela pode estar roubando energia, se ela for positiva, se ela for negativa, ela pode estar dissipando, ela pode estar cedendo energia ao sistema. Esse aqui é o papel da fonte externa. Então, o meu sistema não está isolado. Ele está acoplado a uma fonte externa, que pode dar ou receber energia do sistema. Na eletrodinâmica, por exemplo, que a gente tem aquela equação do efeito Joule. Do lado direito, né, dá menos J escalar E. Que é o que faz a dissipação de uma corrente, né, num campo elétrico externo. Só para lembrar de você. Então, muito bem. Se eu estiver no vácuo, então, se eu não estiver no vácuo, por exemplo, vamos dizer, isso aqui seja zero. Situação particular. Não tem sistema.
Vamos só interpretar. O que esse termo aqui está me dando? Esse termo aqui está me dando uma velocidade ao quadrado. Esse termo aqui também está me dando uma espécie de uma aceleração ao quadrado. Esse termo aqui, então, e aqui tem um termo, olha. Mi sobre 2, no caso do oscilador harmônico, isso aqui seria um meio de capa x2, que seria uma energia potencial. Então, esse termo aqui a gente está interpretando como a densidade de energia desse campo. Então, isso tudo que está aqui é a densidade de energia desse campo. Claro, se o Xi for igual a zero, esse termo é zero, esse termo é zero, esse termo é zero. Então, o que eu tenho é uma energia positiva definida. Eu teria φ ponto ao quadrado, energia cinética. Mais gradiente de φ, escalar gradiente de φ, que também é positivo ou zero, mas nunca é negativo. E teria esse termo aqui. Se esse Mi for positivo, como se fosse um potencial restaurador, constante positivo, então esse termo aqui seria positivo definido. Então, eu teria uma energia positiva definida. Quem pode atrapalhar a situação é o Xi. Porque esse termo aqui, se o Xi for positivo, por exemplo, esse termo é negativo definido. Se o Xi for negativo, esse termo é positivo definido. Mas quem garante que isso é positivo e que isso seja positivo? Esse termo aqui seria positivo. Então, se o Xi for negativo, esse termo aqui fica beleza, fica positivo. Mas esse fica negativo. Porque isso aqui é o gradiente de φ ponto, escalar gradiente de φ ponto. Então, quer dizer, isso aqui na verdade é o módulo ao quadrado do gradiente de φ ponto. Aqui é o módulo ao quadrado do gradiente de φ. Então, a nossa densidade de energia desse campo seria isso aqui. Esse termo, esse termo. Esse termo vamos separar aqui. Então, a densidade de energia vai ser 1 sobre 2c ao quadrado. Vamos pegar a parte sem c. 1 sobre 2c ao quadrado, φ ponto ao quadrado. Mais 1 meio do gradiente de φ ao quadrado. Depois mais 1 meio de φ ao quadrado. Depois os termos problemáticos. Temos em si mais, vou botar aqui, só para separar. Si. Aí vai ter menos 1 sobre 2c a quarta. E 2 pontos, assim, 2 pontos, ao quadrado. Mais si. Se já fatorei, né? Fatorizei lá. 1 sobre 2c ao quadrado. Gradiente de φ ponto ao quadrado. Gradiente de φ ponto ao quadrado. Que é esse termo aqui. E depois o termo mais que si sobre c4. O que é lá, hein? É φ, 2 pontos, é φ ponto vezes φ 3 pontos? Isso. Ponto vezes φ 3 pontos. Então, essa seria a densidade de energia. E aí, se o campo está fluindo energia, né, ele pode estar, e aí eu tenho uma equação de conservação, quer dizer, eu estou transformando o quê? A energia, densidade de energia, e aí eu tenho um fluxo de momento associado a esse. Então, isso aqui seria uma espécie, a densidade de vetor de Poynting do campo. O vetor de Poynting do campo seria esse objeto que eu transporto de momento. Pode até chamar, se quiser, de divergência de S. A gente geralmente usa o vetor de Poynting como sendo S. Então, a densidade de momento transportada por esse campo, está aqui, ela é menos φ ponto, gradiente de φ. E de fato a gente vê, ó, no espaço de Fourier, isso aqui dá justamente o vetor de onda. Então ela está jogando o momento, ela está transportando o momento na direção de propagação, porque isso aqui dá o K. Quer dizer, é uma onda longitudinal. Ela está transportando o momento ao longo da sua própria direção. Esse termo aqui. Depois, agora só vem termos em Xi. Os termos agora em Xi são mais Xi. Vou botar aqui. Aí o primeiro termo é φ ponto. Laplaciano do gradiente de φ. Menos Xi. Laplaciano do gradiente de φ.
Esse aqui é o termo que se é zero, esse termo não tem, mas de qualquer maneira o que a gente está observando aqui está faltando alguma coisa. Eu botei esse termo está errado, eu botei esse termo de energia. Esse termo é da energia, né? Ah, eu botei no lugar errado, obrigado, tá? Esse termo aqui era da energia, sim, obrigado. Deixa eu corrigir aqui, esse termo estava errado. Era Laplaciano de φ ao quadrado, não é? Isso. Não, gente, absolutamente que esse termo saiu daí, era porque eu estou prestando atenção. Ah, tá certo. Ele veio daqui, Laplaciano de φ, Laplaciano de φ, vezes φ ponto, não foi isso? Isso. Aí a gente acabou vendo que esse termo vinha da energia, esse termo está no lugar errado. Ele deveria estar aqui. Perdão, tinha errado. Então vamos jogar ele aqui. Também dá uma contribuição positiva, mas nesse ponto a gente não pode garantir nada. E aí a gente vê que os termos de momento estão aqui, né? Os termos de momento estão aqui, quer dizer, esse cara aqui flui momento, quer dizer, na direção do K, e esse aqui também, momento na direção do K. Quer dizer, confirmando que a onda realmente é uma onda longitudinal, como deveria ser, porque é um campo escalar. Se um campo escalar, se ele propaga, certamente ele é longitudinal. Um campo escalar não tem jeito de ser transverso, porque a única coisa que eu posso tirar do escalar é o gradiente. E o gradiente ele vai estar sempre na direção da propagação, no espaço de Fourier. Então ele é sempre longitudinal. Já um vetor, não. No caso de Marx, o vetor de Poynting é vetor B. E aí vetor B é ortogonal a K. Então a direção de quer dizer, vetor. Esse vetor B, esse aqui vetor B está na direção K, perdão. Então no caso de Marx também, a onda está propagando o momento na direção de propagação, está certo, mas os campos estão vibrando na direção ortogonal, tá certo? Então a onda é transversa porque E e B estão aqui e K está para cá. Nesse caso, o campo está vibrando na própria direção de propagação, porque só tem gradiente de φ. Então essa onda certamente é longitudinal. Bom, então, essa é a densidade de momento transportado pela onda e essa é a densidade de energia. O que nós fizemos? Eu só quero usar esse problema aí para motivar vocês, mas o que a gente está fazendo uma coisa particular dentro de algo muito mais geral que está escondido aí. O que basicamente eu fiz? Eu multipliquei a equação de campo por φ ponto. Tem uma equação, não importa, eu fiz isso para o campo, eu poderia ter uma equação de campo qualquer. Se eu tenho uma equação qualquer de campo aqui, deixa eu explicar aqui esse registro. Então eu vou dar um intervalo. Tá? Imagina que eu tenho uma equação para um certo campo. E o que eu estou fazendo, eu estou multiplicando essa equação pela derivada temporal do campo. A equação de campo é isso aqui, igual a zero. Aí eu pego essa equação e multiplico aqui pela derivada temporal do campo. E aí eu ganhei uma equação que está me dando energia e momento. Por quê? O que está por trás disso? O que eu fiz aí? Não foi mágica, não foi nada. Mas por que a energia está certa? Por que esse procedimento vai dar energia? Então eu só quis fazer isso com vocês, para vocês perceberem que pegou a equação de campo, fez uma manipulação. Ganhamos uma equação de continuidade. Agora, vamos entender por que saiu uma equação de continuidade daí. A gente começou 4h10. São praticamente só faz 2 horas já. Vamos dar um intervalinho, são 6h05, a gente retoma 6h20, tá legal? E a gente vai então discutir essa questão agora mais conceitualmente, tá bom?